Boa noite, aqui é a Thay, pra quem não me conhece, pra quem está aqui no Instagram. Estamos ao vivo. Hoje eu decidi trazer essa live mais que especial, é uma live de esquenta para o nosso grande evento que vai acontecer no domingo agora. É o Amor que Permanece, a Jornada do Luto Pet. Vai acontecer agora no domingo às 18 horas. Para você se inscrever e participar desse evento que vai ser totalmente gratuito, totalmente online. Você só precisa clicar no meu nome quando a live terminar, entrar no link, que tem lá o link em azul, e aí você vai entrar no grupo, porque no dia 30 às 18 horas a gente vai disponibilizar para vocês a gente vai disponibilizar para vocês o link para vocês participarem do evento. Esse evento ele é muito especial. A gente está fazendo todas as divulgações afrontosamente, porque vai ser um evento muito gostoso. São 2 psicólogas e uma médica veterinária, e eu, que pasmem, sou biomédica, né? Mas eu estou entrando como artesã de joias afetivas. Eu eternizo material humano e material pet, principalmente no processo de luto. Então eu sei o quanto é importante esse processo de eternização e fazer uma joia. Então vai ser um dos temas que eu vou falar também, na importância de uma joia afetiva. E nesse evento também vai ter um crematório, tem uma médica veterinária que veio fazer live com a gente ontem, tá lá gravado no meu perfil. E também tem a minha psicóloga, uma das minhas psicólogas favoritas de luto pet, a Raquel, do Saudade Pet. E vai ser um evento muito legal. E eu fiz esse evento totalmente gratuito para vocês, porque já passei pelo processo de luto, já estava sentindo que esse luto iria acontecer assim que a Pete já estava ficando velhinha, que era a minha criança, e eu senti que esse evento tinha que ser feito. Então eu já sentia um negócio aqui no meu coração. Mãe, só um minuto. Desliga essa torneira. Eu trouxe alguns pontos aqui pra gente falar nessa live. O tema de hoje, obrigada, joias afetivas, da ausência para a presença. Camila, a importância de uma joia no dia a dia. Tava fazendo muito barulho, eu não tava conseguindo ouvir a minha cabeça. Um dos pontos que eu quero trazer inicialmente de uma joia afetiva na vida de uma pessoa porque eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu não passei, felizmente. Graças a Deus eu não passei. Mas muitas pessoas, quando o pet parte, ela não tem aquele lugar de cuidado, ela não tem um lugar para conversar, as pessoas ao redor delas não entendem que aquele pet não era só um ser vivo peludo, ou com penas, literalmente o seu filho, era o amor da sua vida. E muita gente ao redor de você não consegue compreender. Então você fala, pô, meu pet partiu, meu filho, eu tô chorando, eu tô triste, eu tô sentindo que eu tô entrando num quadro depressivo, eu tô com crise de ansiedade porque ele partiu. E as pessoas não entendem que era um filho. E a pessoa fala, que isso, é só um cachorro. Ai, você vai arrumar outro cachorro, daqui a pouco vem 2. Era só um gato, era só um passarinho, minha filha. Olha um monte de pombo na rua. Aí eu já ouvi muitos comentários de pessoas que me disseram que passaram por isso. Eu sempre bati muito na tecla que a Pete era minha filha. Tem muita gente que falava, ai, nada a ver, mãe de pet. Olha, caguei, sinceramente, isso não existe pra mim. Não são pessoas do meu ciclo, porque era a minha filha. Gente, eu dava a minha vida pela minha cachorra. E eu sei que muita gente passa por isso. É exatamente isso, Camila, é invalidação. É um luto, é o mesmo luto, é o mesmo que você perdeu uma pessoa especial, que você muitas vezes passou anos com aquele pet, você tinha uma rotina com ele, você tinha uma vida com aquele pet, ele faz parte da sua história e você faz parte da história dele. Toda a sua vida, muitas das vezes, você passou junto com o seu pet. Então eu felizmente tive todo o apoio, eu ia pra terapia e eu levava isso. A Pete, enquanto era idosa, eu já levava porque eu já sentia que algum dia na vida ela ia partir, e eu tive esse acolhimento, mas eu sei que muitas pessoas não têm esse acolhimento.
E eu sei o quanto é triste, por isso um dos motivos do evento é trazer isso, que sim, seu luto é validado, sim, seu luto é real, sim, você perdeu um filho. Eu considero que a gente perdeu um filho. Então é muito importante ter esse acolhimento, ter um lugar de acolhimento onde você possa falar, onde você possa se sentir acolhida com mais pessoas que entendem que isso é um luto real, é um luto de verdade, é uma perda de verdade. E meus sentimentos, eu acho que eu não vi o seu comentário, mas tenho certeza que você perdeu um bebezinho em algum momento da sua vida. E eu sinto muito para todas as meninas também que perderam. A Camille que tá aqui, eu sei que ela já perdeu um nenenzinho dela. E a Camille é psicóloga também. Um dia a gente entra com uma live com ela, que também é um assunto muito interessante. E é o assunto que eu mais trato aqui. É o assunto de luto, validação. E uma das coisas que eu ouço muito as minhas clientes, enquanto as pessoas entram em contato comigo, elas vão falando comigo, eu vou entendendo um pouco da história, um pouquinho dos medos, e tem algumas frases que eu ouço. Uma delas eu não sei se vocês já sentiram isso, quando vocês perderam o pet, ou se vocês têm medo de acontecer isso, que é perder... como é que se fala? Perder um pouquinho esquecer um pouquinho dos detalhes. Talvez o cheiro, o toque, o olhar, aquela rotina. Uma coisa que eu sinto falta é do cheiro da Pitty. Eu não tenho com o que me apegar a cheiro. Eu tenho a mantinha dela, mas é diferente. E quando ela foi envelhecendo, ela foi ficando com cheiro de senhora. Ela tinha um cheiro de senhora. E nesse processo, a gente acaba esquecendo o cheiro. Eu sinto que a Pitty partiu em junho, a gente tá em novembro. Eu sinto que com o tempo eu não sinto mais o peso dela. Ela era um balão de 14 quilos e eu ficava segurando ela, porque ela tava no processo de Alzheimer. E ela chorava muito, 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 muito. E eu segurava ela assim, sabe? E eu senti o peso dela. E agora eu não sinto tanto esse peso. Eu lembro da rotina que a gente tinha, que era dar medicação para ela. Todos os dias, de manhã tinha que dar medicação, depois de 12 horas tinha outra medicação. Então a gente tem toda essa rotina, a rotina dos passeios, a rotina da comida, a rotina da água. Tudo a gente tem essa rotina e são coisas que a gente, querendo ou não, a gente não quer esquecer, mas vão saindo da memória, né? Porque infelizmente a nossa memória ela não vai ter tudo, mas a gente tem a memória ainda do nosso pet, a gente tem a memória do amor, a gente tem a memória da história. Ai, o som das patinhas, gente. A Denise sempre me manda um meme que fala do som das patinhas. E eu não lembrava que... na época a Pitty estava comigo. E... ai, meu Deus, eu vou ficando emocionada. E aí eu não achava que eu fosse esquecer, mas vai esquecendo, sabe? E é uma sensação estranha, porque tava com você todos os dias e daqui a pouco já não tem mais aquela rotina, a presença. Sabe a presença de ter alguém com você? Essa presença também, a gente sente que ela vai se esvaindo com o tempo, sabe? Deixa eu ler alguns comentários aqui, senão eles vão subindo e eu não encontro nunca mais. A Daiane diz que faz 1 mês e 25 dias que o anjinho dela partiu. Ele era tudo pra ela, a dor e a saudade por não ter mais ele aqui comigo, né? Só aumenta, tá sendo muito difícil seguir a vida sem ele. Eu sinto muito, Dai. Eu sei exatamente o que você tá passando. Muitas pessoas aqui sabem que você tá passando, porque a gente também perdeu os nossos filhos. E eu digo que cada dia é um dia de cura. Cada dia vai sendo um dia após o outro, um dia de cura após o outro. A Lucélia é psicóloga, ela desejou os sentimentos a todo mundo que perdeu os pets. Ela perdeu o dela pro câncer faz 5 meses. A Camille disse que a presença e o cheirinho do coelhinho dela é o que mais dói. Ai, nem me fala. A Simone disse que ainda tem a mantinha com o cheirinho da minha linda, que é o nome da neném dela. Tem 3 pets, mesmo assim não estou conseguindo aceitar a morte, dói demais, minha casa tá um silêncio. E eu só tinha uma. Minha casa tá
um silêncio, uma sensação estranha. A Pete chorava toda noite a Pete chorava por causa do Alzheimer e não tem um barulho aqui na minha casa. E é estranho, a rotina muda. Guardei as cinzas dela até agora, não consegui me desfazer. Cinzas, a gente vai conversar. Lucélia, fica aí que minha especialidade é eternização. A gente vai chegar, até hoje ainda não consigo mexer nas coisinhas dela. É super normal não conseguir mexer. Eu faço joia afetiva tem 4 anos. Chegaram as cinzas da Pete, o pelinho dela tava aqui. Essa história eu vou contar lá no evento. Mas eu só consegui mexer nas cinzas dela uns 3 meses depois. Eu não mexi em nada. Eu deixei pra uma amiga minha mexer porque eu estava com receio de mexer. Não conseguia mexer e eu sempre trabalhei com cinzas, com pelo, com tudo que vocês possam imaginar, de pet e de humano. Mas da Pete eu não conseguia mexer. Mesmo sabendo o que fazer, eu não estava preparada. Então, para as minhas clientes, quando elas entram em contato comigo e falam, eu ainda não consigo mexer, eu falo, se você tem interesse, pode fazer o seu pedido e você me manda assim que você estiver preparada. Normalmente eu falo 60 dias, mas tem cliente que me passa 6 meses e manda. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu sei que é doloroso. Eu consigo mexer com as cinzas de outros pets, mesmo tendo muita emoção, mas ela é da minha filha. É muito diferente. É igual um médico veterinário que não deve, né, fazer cirurgia no seu pet, porque tem muita coisa ali. Eu fiz a joia da Pete, depois eu vou falar da minha criança aqui. Eu fiz a joia dela, mas demorou. Não foi um negócio assim rápido. Ó, da Pete eu tenho aquele potinho que coloca água. Tá aqui até hoje. Eu não quis me desfazer, eu não quis nem doar. As outras coisas dela eu doei tudo. Tudo eu doei pra uma ONG que eu conheço. Eu achei que era uma coisa boa a se fazer. E ficou aqui a mantinha dela, a mantinha rosa que minha mãe deu pra ela. Minha mãe tem uma igualzinha. A gente fala que um dia essa manta já foi trocada. E tem a mantinha e tem as coleiras dela aqui. E porventura tem um shampoo aqui em casa, que é da Pete também. Mas o restante das coisas a gente doou porque eu senti que outros pets precisavam. Ela já não tava mais aqui, mas olha, o Ítalo entrou, meu Deus do céu, que felicidade no meu coração. A Simone disse que tem as cinzas e os pelinhos dela. Eu tinha outros 2 e também sente a falta do irmão. E os pets sentem a falta, gente. Ainda tem isso, porque eu não tive outros pets, eu só tive a Pete. 14 anos da minha vida, eu só tive ela. E então eu não tenho essa noção, né, de outros pets que sentem saudade, mas eu sei que eles sentem. Minhas clientes falam, eu tenho mais outros filhos pets e eles sentem falta, sim, porque, cara, pensa, tava ali. Daqui a pouco não tá mais. O que aconteceu? E eu acho que eles têm uma compreensão diferente, né? De perda, de luto, de ausência. Eles sabem, né? Quando o dono parte, mas é complicado pra eles. Eles não têm a nossa percepção e a gente não tem a percepção deles. Então, também é um negócio complicado. Eu também doei algumas coisas e guardei outras. Eu também optei por guardar algumas coisas, mesmo que eu não olhe todos os dias, mas eu tenho guardado. Mas eu optei por doar muitas coisas também pra ajudar os outros pets, né? Porque a Pete não ia usar mais. Tem coisa aqui que eu não quero doar. Por enquanto eu não quero doar essas coisas, mas tem outras que eu prefiro doar. Eu tenho as cinzas e os pelinhos dele ainda e guardei as coisinhas dele. A gente vai falar sobre lugares de homenagem. Vai ser bem interessante. A minha Shih Tzu tá muito triste também. Provavelmente é a irmãzinha dela que partiu. E ela tá sentindo falta. E eu acredito, se a gente sente falta, por que um pet não sentiria? Se a gente sabe que eles têm também sentimentos e sente a falta, sabe? Outro ponto que eu queria trazer é que quando a gente, como eu falei, a gente tem essa rotina, a gente tem um pet e ele tá ali no nosso dia a dia. E daqui a pouco a gente sente que ele não tá mais, porque ele partiu. Seja porque foi um luto assim, foi envelhecendo e perdeu, foi um acidente ou aconteceu alguma coisa. E do nada a gente não tem mais essa presença. E como eu tava falando, a gente vai meio que se esquecendo de alguns detalhes. A nossa memória ela não vai conseguir guardar 100% de tudo. A gente guarda o amor ele sempre permanece. A gente
lembra, eu tenho muita dificuldade de guardar rostos. Pra mim é um negócio, uma questão. Acho que eu até falei com a Camille quando a gente se conheceu. Eu falei que eu não consigo lembrar rostos. Pra mim é muito difícil. Então eu sempre tive muito medo de esquecer o rosto da Pitty. E às vezes eu esqueço. E pra mim é muito doloroso. Pra mim é muito difícil. Eu espero que vocês tenham uma memória melhor que a minha. Porque a minha, pra isso, pra rosto, pra alguns detalhes, é muito difícil. E eu tenho medo de esquecer o rosto dela um dia. Não lembrar mais do rosto da minha filha. E me dói muito pensar nisso. E tem gente que também tem esses esquecimentos. Então, com o tempo, a gente vai esquecendo os detalhes maiores e acaba ficando, talvez, com os menores. Alguma coisa assim, alguns detalhes, algumas lembranças. E então, a gente tem essa saudade. E o que eu busco é... Ainda tô com um final de gripe, né? Tá complicado. É transformar a ausência, essa saudade, em algo físico, em algo concreto, em algo tocável. Na psicologia, as meninas conseguem explicar muito melhor. Espero trazer algumas lives também sobre isso. Que você perde o seu pet e você não tem mais ele. E aí você tem uma joia, de repente, como um objeto de transição nesse processo. Você tem algo para tocar. Mesmo que não seja o seu pet, mas você tem alguma coisa dele ali, você tem a memória, a sensação de que você fez uma joia pro seu pet e de alguma forma ele está ali. Não é ele físico, isso a gente sabe. Mas a gente sabe que de alguma forma tem a história dele eternizada. Tem muitas joias com fotinhas, meus clientes amam colocar o pelinho, cinzas e a foto do pet na mesma joia, porque você também tem consegue ver o rostinho. Então, tudo isso a gente guarda uma história, uma memória. Deixa eu ler os comentários, senão eles vão indo embora, gente. A Beth falou que faz uma semana e ainda acho que ela vai aparecer. Nossa, essa sensação. Eu vivia pra ela, é difícil falar dela. Guardei os pelinhos. Beth, eu te entendo. A Simone falou, a minha tem 16 dias, parece que vai voltar pra casa. Eu tive essa mesma sensação. Quando a Pitty saiu, quando a Pitty ela partiu, eu tinha a sensação de que ela estava só internada. Ela ficou internada uma vez, 2 vezes, e aí eu senti que ela ia voltar, que eu ia buscar ela depois de 2 dias. E eu fiquei com essa sensação. Vocês já tiveram essa sensação? As meninas falaram que sim, que ela vai voltar, que eu achei que ela estava internada, sabe? Ela tá internada, daqui a pouco ela volta, tá tudo certo. O Beto entrou, o pai da Pitty. Eu tinha a sensação, quando eu voltei pra casa, de que ela estava internada e que ela ia voltar. E tem gente que fala que ouve o latido. Eu ouvi o latido dela uma vez, depois que ela partiu. Não sei se era coisa da minha cabeça. Tem gente que fala que eles voltam de alguma forma só pra se despedir. E algumas religiões acreditam nisso. Mas eu tinha essa sensação de presença e ausência. Eu sabia que ela não tava, mas eu tava sentindo ali. Sentia que ela ia voltar, sentia que ela tava por aqui. Cara, é um negócio assim. É uma pessoa, gente, eu considero errado, mas eu considerava como uma pessoa. Era minha amiga, a gente conversava todos os dias. Oi, Pitty, tudo bem? Como é que você tá? Como é que passou o dia? O que a gente vai fazer hoje? Tomou água, comeu? Era a presença, sabe? Era ela que tava ali. Simone diz que sente a mesma coisa, que é essa falta, né? Essa ausência. Eu escuto ele entrando no quarto, o barulho das patinhas. O barulho, acho que coisas que a gente não consegue ver, a gente tem outras memórias que vão aguçando, né? O ouvido, o cheiro. Então tem coisas que a gente... Tem outras coisas já que a gente não consegue ver. A gente tenta trazer a memória de outras coisas, né? Eu tenho relatos de clientes, de pessoas que conversaram comigo, que sentem esse vazio e encontram conforto real numa joia afetiva. Porque quando essa joia, quando você recebe essa joia, não é só uma joia. Você sabe que tem uma história guardada ali. A história do seu filho pet que passou 1, 2, 10, 14, 18, 20 anos com você. É uma história, então você sente o aconchego. Você sente que de alguma forma ele tá ali de novo.
Mesmo você sabendo que não é ele, mas alguma coisa dele tá ali. Tem alguma coisa, alguma energia, alguma coisa na joia que foi feita para eternizar especialmente ele. Não é para um pet qualquer, um cachorro qualquer, o seu pet. Essa joia é feita exclusivamente para eternizar a história do seu pet, do seu amor, de tudo isso que vocês passaram. Então, receber uma joia afetiva é trazer esse cuidado para si, essa presença, tirar essa ausência, um pouquinho dessa ausência e trazer um pouquinho de presença. A joia, ela também vai entrar num ritual íntimo seu do cotidiano, que é o colocar a joia, que é o olhar pra joia. Às vezes eu não lembro que eu tô com alguma joia aqui, porque elas são super levinhas, elas não são nada pesado, sabe? Então, nenhuma é pesada. Então, às vezes eu esqueço. Aí quando eu olho, eu falo, olha, é a Peach. Essa daqui, eu vou mostrar no final, é a joia da Peach, eu vou mostrar os detalhes pra ela. Mas tem todo esse ritual de olhar, sentir, tocar, respirar fundo e naquele seu momento às vezes de tristeza, às vezes você tá com saudade e você fica triste por isso e você tem uma joia para se apoiar. Você olha e fala, olha, o pelinho dela era dessa cor, ai, as cinzas dela ficaram desse jeito, ai, tem a fotinha do meu pet aqui, essa estrelinha significa que hoje ela tá no céu. E tem todo um significado, cada joia ela é personalizada para ter um significado para você. Porque é a história do seu pet, só você conhece a história do seu pet. Eu só transmito isso de uma forma artística para colocar na sua joia. Mas aquela joia, ela representa a sua história com a história do seu amor, do seu filho. Aí a Simone disse que a minha praticamente não andava devido aos problemas ortopédicos. Peach passou por isso. Mas tem momentos que eu ouço os gritinhos de felicidade quando eu chegava em casa. Ai, Senhor. Ai, Simone, eu sinto muito. A Peach, ela deslocou o quadril na última semana, assim. E ela não podia andar. Então a gente carregava ela no colo. E eu lembro que eu dizia que isso já tem um tempo, né? Ela tinha deslocado outra coisa. Então volta e meia ela tava no colo, sendo carregada no colo. Eu falava que eu fazia academia pra levar ela pros lugares. Pra eu conseguir levantar ela. Então, Deus me deu força pra conseguir carregar ela até o último dia que eu pude. Graças a Deus tive a ajuda do Beto, do pai dela, pra gente poder carregar, porque além da dor da situação, tinha o peso de uma cachorra de quase 15 quilos. Foi complicado. Eu tenho uma cliente, a Patrícia, ela disse que o cachorro dela era grandão, era mais de 20 quilos, e ela tinha que subir e descer com ele nas escadas da casa dela, porque ele gostava de ficar no quarto e depois ele queria descer. Então a gente faz uns esforços por ele que só quem vive sabe, pelos nossos pets. Só quem passou por isso sabe a dor, o peso e tudo que a gente faz por eles. Isso é sem dúvida. Isso é coisa de mãe. Como é que fala que não é mãe de pet? Claro que eu sou mãe. Que não sou mãe o quê? O conceito de eternizar, a joia em si, ela traz também esse conceito de eternizar e preservar uma história de uma vida inteira, e não somente aquele material, não é só o pelinho, não é só as cinzas, não é só uma foto. A gente eterniza uma história, a gente está eternizando a sua história com o seu pet em uma joia afetiva que você vai carregar para toda a vida. Eu bato muito na tecla que talvez vocês não compreendam. Vocês não estão investindo em uma joia que você vai, uma semi-joia, uma bijuteria que você vai ficar com ela por 5 anos. Cara, é uma joia pra sua vida. Essa joia aqui eu vou ter até o dia que eu morrer e ela vai continuar na minha vida. Ela vai continuar na minha história. Essa joia não vai desaparecer. É um material extremamente resistente, indo ali pro plástico, é um derivado do plástico. Então, quanto tempo dura um plástico no mundo? Uns 100 anos para se degradar. Então, é uma joia pra sua vida. É literalmente a gente eternizar a história. A Dai falou que o Ted dela não enxergava mais por causa da diabetes, mas mesmo assim ele adorava brincar de esconde-esconde pela casa comigo, e eu ainda escuto as patinhas dele pela casa me procurando. Eu sinto muito, Dai, pela sua perda.
E eu tenho certeza que o Ted tá brincando lá em cima, no céu dos cachorrinhos, com esconde-esconde com outras crianças. Tenho certeza. É a única coisa que eu torço que eles estejam assim se divertindo, sabe? Não sei qual que é a minha crença quanto a isso, mas eu espero muito que eles estejam se divertindo. Deixa eu mostrar uma foto pra vocês. Essa foto ela tava aqui no meu painel. Ó. Essa é a Peach, gente. A minha nenenzinha. Eu tava fazendo uma joia dela e aí sobrou uma foto, eu coloquei ali. Coisa linda da mãe. Ai, dá tanta saudade. Era pequenininha na foto, Camille. O cachorro é do tamanho de um boi, viu? E sim, a gente espera que todos eles estejam num bom lugar, porque eles estavam bem com a gente cuidava bem, sim, mas felizmente eles não estão mais com a gente. Obrigada, Simone, minha bebê era tudo, era perfeita, gente. A Peach era perfeita em tudo, no nariz, tudo, pelinho. Ai, que cachorra linda, perfeita, não tenho o que reclamar. A joia também, ela é uma ferramenta emocional, como eu disse, no seu processo ali de tristeza, no seu momento de saudade, você vai ter uma joia para olhar, para se apegar. E não só as joias, eu vou falar também sobre as peças maiores, mas com certeza as joias, elas cuidam muito porque elas estão com a gente no dia a dia. Era um dos temas que eu ia trazer, é a joia no cotidiano. Eu posso não sentir o peso dessa joia por ser muito levinha, mas, cara, quando eu olho pro espelho, eu tô vendo essa joia agora por causa do Instagram, né? Porque eu tô vendo a minha imagem. Então, às vezes você tá no dia a dia e, não sei, você não tá lembrando do seu pet porque você tá na correria da vida. Daqui a pouco você olha pro espelho, você olha pra uma câmera e aí você vê o seu pet. E aí você traz aquela memória, aquele estalo de, olha, ele tá aqui. Ele tá aqui comigo agora. Ele tá participando desse momento comigo. Eu sinto que a Peach está participando desse momento comigo. A Peach está aqui conosco, de alguma forma. Está em formato de uma joia, está de algum jeito aqui com a gente, participando desse momento. Ela participava de todas as minhas lives, chorando, me enchendo a paciência e no meu colo. Aí eu pegava ela no colo. Depois eu vou postar lá nos stories um trecho que do nada ela foi parar no meu colo. Tava chorando, ai gente. E aí eu pegava ela, as rotinas. E então ela tá aqui. Todas as lives ela tá comigo. Calma aí que eu trouxe os tópicos, senão eu ia esquecer. A joia afetiva com essa ferramenta emocional para tentar trazer um pouco do cotidiano, essa questão de você olhar e encontrar o seu pet lá, igual quando a gente tá olhando para casa e aí a gente não viu o pet, daqui a pouco a gente olha e tava ali deitadinho. Sabe, vocês também têm aquela sensação, não é sensação, quando o nosso pet estava vivo e eles sempre ficavam num cantinho e a gente, ou um ou outro, e a gente ficava procurando assim, ai, tá aqui, ai, tá ali. E aí depois que eles partiram, eles não estavam mais naquele cantinho. Vocês olhavam pra ver se ele tava lá? A Peach, ela ficava aqui, ó, principalmente aqui atrás. E volta e meia, quando ela partiu, eu ficava olhando pra trás. Eu ficava assim, pra ver se ela não tinha voltado. Se porventura, do nada, ela não decidiu ressurgir e voltar pro mesmo lugar. E eu ficava com essa sensação de que ela tava bem ali. E aí eu olhava e procurava. E aí eu ficava um tempo... Isso porque eu sou um pouquinho lenta da cabeça. Mas eu achava ainda que ela fosse voltar. E que ela fosse naquele mesmo canto. Então, às vezes, eu olhava. Vai que ela voltou e alguém trouxe ela e ninguém me contou. Eu tive essa sensação, assim, bem forte. Por um tempo. Acho que uma semana, assim, eu fiquei com essa sensação de que ela tava no cantinho dela. Fiquei um bom tempo sentindo que ele tava ali. Eu também tenho a mesma sensação. Até a minha outra para e fica olhando pro cantinho que ele gostava. Ai. É isso. É a mesma coisa. A mesma sensação. Acho que o luto, eles têm características, tem pontos que se parecem, né?
porque é aquela ausência, e acho que a ausência é pra todo mundo. Vocês sonham com o pet de vocês, vocês sonharam com os pets de vocês depois que eles se foram? Eu sonhei, vocês podem comentar aqui também, eu sonhei umas 2 vezes com a Pete. Minha mãe sonhou também, minha mãe, com a Pipite. Minha mãe já sonhou com a Pete também. Eu não lembro do sonho agora, mas eu lembro que eu tive 2 sonhos. Acho que um dos sonhos é que ela tava partindo, é que eu ia levar ela no médico. Então eu sonhei com ela. Eu não sonhava com ela viva, não lembro assim, pelo menos não agora eu não lembro. Mas depois que ela partiu, eu ainda sonhei umas 2 vezes com ela. Sonhei com ele, acordei chorando. Eu ainda não sonhei. A Sil, ela disse que perdeu dela faz 10 dias e teve que decidir pela eutanásia e tá doendo demais. Sil, eu sinto muito. E eu te digo que eu compartilho da mesma situação. Eu também precisei optar pela eutanásia. É um dos temas que a gente vai trazer para o nosso evento, que vai acontecer no domingo, totalmente online, totalmente gratuito. Convido você a estar conosco. Se inscreve lá no link da bio. Entra no grupo, porque eu passei por isso. E eu vou trazer a minha situação também. Eu também precisei optar pela eutanásia. E foi uma dor, assim, angustiante. Uma decisão muito difícil. E é um dos temas que a nossa médica veterinária vai trazer pra gente. Eu acho um tema muito pertinente, sabe? Tem gente que não precisou passar, mas tem gente que precisou passar. Foi o meu caso. Então é um dos temas que eu quero trazer, porque é um tema importante. Eu considero ele ultra mega importante. Então eu quis trazer para esse evento. Eu convido todos vocês que estão aqui, caso ainda não tenham se inscrito, se inscrevam no evento, que vai ser um evento maravilhoso, gratuito, online. Então todo mundo do Brasil vai poder participar. Compartilhem com pessoas que vocês acreditam que vai ajudar. Porque vai ser um cantinho pra gente falar, pra gente se emocionar, pra gente falar de luto pet, trazer à tona as emoções, os sentimentos e ver como é que a gente segue a partir dali. Então vocês vão gostar muito. Perdi a minha tem um mês e foi um descaso do profissional, eu me culpei por isso. Nara, eu sinto muito. Acho que é uma das sensações. Eu tenho uma cliente, a Denise, e ela sempre me contou sobre isso, que a primeira pet dela foi por causa de um profissional ruim. E isso é horrível. Como que você leva o seu filho no hospital e ele não é bem cuidado? Me culpo por isso também, e ela se culpa também, essa minha cliente, ela se culpa, Denise. Eu passei também por situações complicadas com veterinários. Eu tive muito trauma, muito gatilho. Toda vez que eu ia pro veterinário eu tinha crise de ansiedade. Eu vou trazer isso pro evento, porque senão a gente vai sair do tema. Mas eu tinha muita crise de ansiedade pra ir no veterinário. Foi horrível, gente. Eu passei uns 2 anos tendo crise de ansiedade toda vez que eu ia no veterinário. Era uma dor. O Beto não tá aqui pra provar, mas ele tava aqui. Ele sabia. Eu tinha muita crise de ansiedade pra ir no veterinário, porque o primeiro atendimento que eu tive depois que a Pete se machucou foi horrível. E eu fiquei traumatizada. Olha que legal, né? Eu já tava sensível. E aí foi um trauma muito grande pra mim. Meu pastor alemão também faleceu também devido a um péssimo profissional. É uma dor imensa, porque a gente não pode fazer. A gente confiou em alguém que estudou. E a gente não tem o que fazer, a gente não sabe o que fazer, cara. Se a gente soubesse, a gente não fazia, a gente resolvia deixar na mão de alguém. Graças a Deus não precisei tomar a decisão, pois o veterinário iria abrir o protocolo, porém ainda foi antes. Queria que a Pete tivesse ido antes, não queria ter tomado essa decisão. Ano passado perdi 2 cachorros com 1 mês de diferença. Ai, eu não tenho ideia de como é isso, de como é essa dor. Perder 2 filhos. A Sil diz que se culpa também por causa disso, da opção de eutanásia. Gente, acho que todo mundo que perdeu um pet que amava tem uma sensação, né? Um negócio assim. Ele veio pra mim com 1 semana e ninguém acreditou que ele ia sobreviver 1 semana. Eu acordei com amor, ele cresceu na mamadeira, acordava de 3 em 3 horas, ele ia trabalhar comigo. Você trabalha de quê, Nara? Ele ia trabalhar com você. A Pete trabalhava comigo também, eu trabalho em casa.
vivia comigo. Todos os dias o Pete estava comigo. Pete era minha melhor amiga, era minha filha, era... Cara, eu tinha desde os 12 anos de idade, gente. A Pete cresceu comigo. A Pete era a parte da minha vida. Da vida de todo mundo. Que você entrou na vida da minha mãe, do meu pai, do meu marido. Todo mundo já conhecia a peça. Fez parte da vida de todo mundo e era um nenenzinho. Eu era conselheira tutelar na época. E o cachorrinho com você? Vocês viveram bons anos. Vocês viveram bem, tenho certeza. Eles viveram uma linda história, isso é que importa. Viram o amor da nossa vida. Eles são o amor da nossa vida. Então, a joia é uma peça para você ter companhia. Uma joia é algo para você ter essa companhia, uma força emocional. O símbolo do amor que não termina, porque o amor, ele permanece. O amor, ele nunca tem fim. A única coisa que eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer e que a gente nunca vai esquecer é do amor que a gente sente por eles. Pode passar anos, décadas, a eternidade. O amor nunca vai ter fim. O amor é infinito. Se a gente olhar para alguma foto, alguma lembrança do nosso pet, a gente vai sentir amor. Isso eu não tenho a menor dúvida. O amor, ele nunca tem fim. Graças a Deus. Por eles, então, talvez a gente perca o amor por alguma pessoa, por alguma coisa, mas por um pet não. A Camille já encomendou a joia dela pra sempre ela lembrar desse amor. A gente vai eternizar os fofuchos dela. Ela tem 2 coelhinhos que moram com ela. E fiquei sabendo que ela tem um monte de cachorro, mas não mora com ela. Mas os coelhinhos sim. E na sexta-feira a dona Camille me leva os pelos, que já facilita. Eu vou encontrar ela na sexta. E aí ela já me leva os cabelinhos dos coelhinhos dela, gente, um amor. Depois ela me manda a foto dos 2 juntos, que eu vou postar pra vocês também, que são as gracinhas, gente. Tem o coelhinho da Páscoa, que é branco com olho vermelho. Vocês não acreditam. Ela tem o coelhinho da Páscoa. Ai, Senhor. A escolha de... Não vai levar. A escolha de uma joia afetiva é um gesto de transformar a saudade em presença e o vazio em abraço. Eu amo essa frase, eu quis trazer ela porque é super verdade. Aquela saudade que a gente tem, aquela ausência, as joias a gente traz para ser um presente. Uma presença deles com a gente, uma sensação de estar com a gente. A Pete, como eu falei, ela tá aqui comigo nesta live. Pete está comigo nessa live. E é muito importante pra mim. Pra mim é importante ter joia, não é só porque eu faço. Eu já senti essa importância, eu só não sabia que existia. Mas depois que eu descobri, faz uns 4 anos, aí a gente vê o quão é importante. E eu também queria trazer uma das sensações também em você poder ter um cantinho. Eu sempre falei que eu ia terminar de fazer um cantinho da Pete, mas eu não consegui terminar porque eu não tenho tempo. Porém, está um cantinho bagunçado, mas eu vou mostrar pra vocês como é que está ficando. Vamos aqui pra trás. E tem umas coisas que eu queria falar pra vocês. Eu tenho clientes que... Eu tenho uma cliente especial, que é a Denise, que perdeu a Luna. É a gatinha dela, hoje ela tem uns 14 gatos, mas a Luna foi a primeira. Valéria, eu lembro de você, eu lembro da Hannah, com pelinho preto, não é? Tenho quase certeza. Um pelinho escuro, grosso, tenho quase certeza. A Clean Cat presenteou ela depois que a Hannah partiu com uma joia e ficou linda. Eu lembro dessa, tenho certeza que essa joia. Não esqueço. Muito bonita. E essa minha cliente, a Denise, ela tem um cantinho da Luna. Foi a primeira pet que ela perdeu. Ela perdeu por descaso profissional também. Profissional, né? Médico de um veterinário lá. E ela fez um cantinho pra Luna. Ela não tem nenhum pelinho, não tinha nenhum pelinho, nem cinza de cremação, porque já faz tempo. Ela nem sabia que dava pra fazer uma joia. E ela pegou e... a gente fez alguma coisa ali e começou a fazer várias coisas, mesmo sem material. Então ela fez um cantinho, um espacinho pra bebê dela. E eu também tenho um espacinho. Vou tentar mostrar aqui um pedaço. Falta uma peça que tá bem ali, mas... ó, acho que vai dar pra ver. Eu tenho uma caixinha aqui, que não tem nada a ver. Mas essa daqui é a patinha da Pete.
feita com... Veio lá da Laika, que vai participar com a gente no evento. Isso daqui é da vela da minha mãe. E aí aqui tem a patinha dela. Olha o tamanho da pata desta cachorra, gente. Que saudade que eu tenho. E aqui eu pedi pra uma amiga minha fazer. Essa galerinha aqui, que sou eu e a Pete, a gente de crochê. Aqui no fundo tem a minha urna, é ótimo. A urna da Pete, que é a Thalita, que tá aqui e fez. Ó, aqui tem as cinzas da Pete, que veio lá da Laika, vai participar do evento com a gente. E vai ter uma live amanhã com uma das donas da Laika, que vai falar de cremação, porque eu não sabia como é que funcionava a cremação. Eu sabia que existiam cinzas, mas não sabia nada de cremação. Aí a Thalita, minha amiga, minha parceira, ela fez... Qual que é o nome disso, gente? Urna da Pitinha. Aí isso daqui são os pelinhos dela. Eu não conseguia mexer nos pelos, então ela teve que fazer pra mim. A base de cinzas e a nossa foto. Eu amo essa foto. Essa foto tá em todo lugar, porque eu sou apaixonada. E falta o quadro aqui, ó. Eu quero um quadro bem grande com a cara da Pete, assim, bem gigante. Mas eu ainda não tive tempo de encomendar. Então, uma das coisas que eu quero trazer também, que eu quero fazer, é um quadro. Eu vou mostrar um quadro aqui de exemplo. Eu não devo ter nenhuma cliente aqui desses quadros, se Deus quiser. Mas um quadro também, para deixar, eu vou colocar as velhinhas dela de 14 anos. Foi o primeiro aniversário que a gente fez. Então, a gente tem as velhinhas dela de 14 anos. E aí eu queria colocar isso, uma foto, pelinhos, cinzas, um negócio bem bonito pra deixar aqui também. Então vai ficar também o quadrinho aqui dela. E qual que é o nome, gente? Um quadro, gente. Esqueço as palavras. Deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês. Eu também quero fazer uma pirâmide, mas aí eu quero fazer tudo também, né? Olha, essa daqui é a Pete. Tem cinzas de cremação dela aqui. Olha que coisa mais linda. Essa também a Thalita teve que fazer, porque eu não tive condições de tocar nas cinzas da Pete nos primeiros meses. Então a Thalita fez pra mim. Essa é a Pitinha, com a cinza de cremação dela. E eu quero fazer uma pirâmide grande, assim. Vou colocar esse pet e vou pôr os pelinhos como se fosse um jardim. Gente, eu tô entrando numa história que nem tava na pauta, mas eu queria mostrar pra vocês essa questão de ter um cantinho. Então, além de você poder ter uma joia que vai estar ali com você, que você vai carregar todos os dias da sua vida, até o último dia da sua vida, pra você ter o seu pet junto com você. E Denise falou que tá apaixonada pelas esculturas, pela essa escultura daqui de cachorrinho. Ai, gente, eu abri as vagas dela há um tempo, mas é lindíssimo. E tem de gato também. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente mostra, porque eu tenho tudo aqui. E eu tenho de gato. Vocês que são mães de gato, ó. Gato e cachorro. E Camille tem de coelho, mulher. Eu esqueci de falar. Tem de coelho, é o que eu precisava te mostrar, eu esqueci. Tem uma escultura de coelho e tem escultura de ave também. Gente, a Thalita é maravilhosa, ela que fez a base. Uma dúvida, quanto você usa de cinzas para fazer uma joia? Depende do modelo, mas em média uma colher de sopa pequenininha, aquela de comer no dia a dia. Mais ou menos isso, a não ser que você precise de um quadro. Que aí um quadro grande eu vou precisar de mais cinzas dependendo do modelo. Mas se for uma joia, uma colherzinha e ainda sobra. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho disso aqui. Se depender da gente, a gente faz a casa toda de recordação. Eu achava que eu não ia fazer isso tudo, mas eu comecei a sentir necessidade de ter um pouquinho da Pete aqui comigo. Então, ter um espacinho dela. Eu achei que eu não fosse, gente. Eu juro pra vocês, eu não ia nem cremar. Eu não ia cremar, eu falei, não, tudo bem. Mas eu comecei a sentir necessidade de ter. Eu já tinha joias dela, porque ela era a minha modelo teste. Então eu furtava os pelos dela, né? E fazia joia. E aí eu comecei, depois que ela partiu, eu senti necessidade de fazer outras coisas. E eu percebo que muita cliente minha tem. Eu vou dar um spoiler aqui, que a minha cliente não veja. Olha esse quadro. Olha o tamanho deste quadro. Vai ser um desses que eu vou fazer pra Pete. Ele é grandão, ele é 15 por 15. São cinzas de cremação aqui. Tá no
na resenha ainda dele. Tem o nome, tem a fotinho dele. Aí aqui a base vai ser, vou colocar cinza de cremação, fica muito lindo. E aí eu tenho mais bastante detalhes aqui sim pra colocar. Esse é um, porque os outros eles não estão com material, mas deixa eu mostrar. Esse daqui é o menorzinho, 10x10. Esse daqui, ó, vou mostrar a diferença de tamanho. Esse é 10x10 e esse é 15x15. Esse daqui vão os pelinhos. E esse daqui vão ter pelos também. Tem bastante pelo do espoleta. E vão todos os pelinhos aqui. Vai ficar parecido com uma das joias que vocês conhecem. Só que vai ser no formato de quadro. Aí ela pediu um quadro e a joia. E um mini pingente. Tem bastante coisa. O que eu tava falando? Lembrei. Então, ter esse lugarzinho de homenagem pro seu pet também é muito legal. É muito gostoso. Porque ele continua ali, então você tá no... Sei lá, eu coloco aqui perto da TV, por mais que eu não veja a TV. Eu deixo aqui perto, então eu tô sempre aqui na sala, sempre que eu olho. Aí eu passo, aí eu vejo a Peach de alguma forma. Olha, gente. Essa daqui é daquela fotinha que eu mostrei, que ela tava com um negocinho, esqueci o nome disso, bandana. Olha. Aí tem eu, né? Que a gente tá sempre juntas. E aí você pode ter esse cantinho com você. Você pode ter esse cantinho quando você acorda de manhã, em lugar perto de você, na cabeceira, por exemplo, e aí você tem ali seu pet, tem todo esse espaço, essa homenagem. Eu na sala, porque eu tô sempre aqui trabalhando, então meu bebezinho tá sempre aqui também, tem esse lugar de homenagem. Vai faltar só a foto mesmo, que eu quero deixar bem bonito. É um amigurumi. Camille do céu, esse amigurumi quase me mata de chorar. É muito bonito, ela faz personalizado, com a cara do seu pet e com a sua cara. Então fica assim, gente, uma fofura. Eu me apaixonei assim que ela falou que dava pra personalizar. Eu fui e pedi pra mim. Acho que foi o primeiro pedido dela, foi o meu. E eu quero aproveitar pra falar aqui pra vocês, pra quem tá aqui já online, já ao vivo, conversando comigo. Eu mando pra você, Cá, tem no meu Instagram, mas é da Marina, é de uma amiga minha. Eu vou mandar pra você que a amigurumi é um ponto fraco. E aproveitando pra quem tá aqui e tem interesse já em fazer a sua joia, fazer a sua joia afetiva, entende a importância de eternizar a história do seu pet em uma joia afetiva. Eu vou até mostrar os detalhes dessa daqui, que ela é novinha, acabei de pôr no pescoço. Então, vocês querem ver, gente, as joias que tem aqui? Das minhas clientes? Será que elas vão ver? Tomara que não. Tô pensando se eu mostro pra vocês ou não. Quem quer aproveitar já, a gente tá nos últimos dias de Black Venus. Black Venus é a minha Black Friday, deu o nome da minha marca junto com a Black. Então, nós estamos em processo de promoção, um baita de um desconto. Camille já aproveitou, tem gente aqui que eu sei que já aproveitou. Eu espero muito que vocês aproveitem. O valor de uma joia normal, só joia, sem corrente, só joia assim, com argolinha, ela custa 225. É o valor padrão, porque dá trabalho. Não só trabalho físico em ter que lixar, polir, resinar, mas também tem a questão do processo de lixar. Então eu tenho que lixar. Eu vou repostar para vocês também lá nos stories uma das partes, que é lixar uma joia afetiva. Eu fico completamente branca de pó, porque dá trabalho. Sem contar a responsabilidade, tem dia que eu recebo um dentinho, tem dia que eu recebo um micro tufinho de pelo. Essas coisas eu queria mostrar muito pra vocês. Tem tudo ali, mas eu não consigo mostrar tudo hoje. E esse é o valor normal da joia afetiva. Porém, nesse processo de Black Venus, que eu amo fazer, todo novembro a gente faz, as joias estão com valor promocional. Então, uma joia afetiva de 225, sem corrente, ela sai por 169. 169 ou 168? Acho que é 169. É 169, mais o frete aqui para São Paulo, Rio de Janeiro. Essa região daqui é R$16. Então, é 169 mais o frete. Então, se eu não me engano, são 25% de desconto. Mas, se você é aquela pessoa que curte um combo,
aí você ganha muito mais, porque você vai ter a joia afetiva, a corrente custa em média R$70, em ouro, R$70. Você vai ganhar um mini pingente, que eu mostro pra vocês nos stories, porque eu não tenho nenhum aqui. Um mini pingente e o frete grátis, então o que sairia 450, você vai pagar 250. Então você vai pagar o valor de uma joia pra ter todo o combo. A sua joia, corrente, mini pingente e frete grátis. Olha que delícia, gente, vamos fazer isso. É ruim pro meu bolso? É um pouco ruim pro meu bolso, sim, admito, porque dá muito trabalho. Não é um processo fácil de fazer. Não é fácil e não é rápido. E eu estudei muitos anos pra isso. Até hoje eu estudo, eu me especializo pra trazer a joia mais linda e mais perfeita que vai durar o resto da sua vida. Mas é Black Venus, então tudo bem. A gente dá esse descontão pra vocês. Olha, essa daqui é a minha joia. É isso, Denise. Isso aqui é um combo. Elas são super delicadas. Ela é muito levinha, gente. Ninguém acredita quando eu falo, é muito leve. Essa daqui é a silhueta de um cachorrinho, que é a Peach. E essa silhueta, ela tem asa, então eu coloquei a asa dela. Essa parte amarelinha é de pelo, é toda de pelo. Aqui embaixo tem a cinza de cremação dela. Esse fundo é um fundo preto, preto estrelado. Então tem essa carinha de céu estrelado e tem essa estrela, porque ela é a minha estrelinha do céu. Então essa daqui é a joia da minha criança. E você que for fazer o seu pedido no combo, ela vai com a corrente, vai com o mini pingente, que pode ser de coração, de pelinho, de... Meu Deus, não, é coração, patinha, redondo, gente. E Camille, elas são muito mais lindas de perto. Por isso que eu não dou spoiler pra vocês. Porque na mão, isso daqui é uma beleza, é um brilho, uma delicadeza. Eu posso dizer que eu sei o que eu faço. Graças a Deus, Deus me deu um dom assim que eu consigo fazer. E elas são muito bonitas de perto e usando também. Ai, gente, eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Eu não vou dizer que não. Esses quadros que você mostrou também estão na Black Venus. Então, menina, tá tudo de promoção. Esqueci de falar. Os quadros, anéis, brincos. Ó, tenho um par de brincos com cinza de cremação da Peach. Não está na minha orelha porque eu perdi a taxinha, mas tá bem aqui na minha frente. Esse daqui, escultura 3D, todas as outras coisas tem 20% de desconto. Então, eu não sei fazer a conta de cabeça, peço até desculpas. Então, os quadros, por exemplo, o pequeno, este aqui, ele custa 260, menos 20%, sai 208. Sai ele e a basezinha. O quadro grande, que é esse daqui, ele custa 350, porque me dá um trabalhão. Com 20% de desconto, ele fica 280. Gente, tá parecendo aquela pessoa que fica mostrando assim, gente, os produtos. Eu acho muito ruim, mas eu queria mostrar. Aí que você é um artista, olha esses detalhes. Então eu vou mostrar os outros detalhes pra vocês. Fiquem bem aqui. Vamos ali comigo, pra gente ver os negócios. A gente vai ver umas joias de clientes, mas não contem pra ninguém, pelo amor de Deus, ó. Por que, menino? Não é pra elas saberem, né? Peguei um monte de joia aqui na minha mão. Deixa eu mostrar pra vocês uns detalhes legais. Essa daqui é outra joia da Peach. Essa eu fiz pra mamãe. Ela tem o nome da Peach, o coraçãozinho feito com pelo e as asinhas. Ai, essa delícia. Coisa linda, eu amo essa joia. Essa daqui... tá sem a corrente. Essa daqui é a da espoleta, que é aquele quadro que a gente tá fazendo. Tem cinza de cremação nessa patinha aqui. Tem os pelinhos. A câmera que tá virada, mas tá do lado certo, tá? e esse lacinho. Ó, tem cinza de cremação e pelinho. Essa joia é linda. Ela optou por fazer sem a foto.
Essa daqui tem cinza de cremação. Eu amo essa patinha, gente. Meu Deus do céu. Essa daqui vai ser um presente para uma cliente minha. Ela nem sabe que ela vai ganhar. Essa daqui tem cinza de cremação. Essa joia é perfeita. Eu amo demais. Ela é linda. E tem uma parecida, que é um pêndulo com cinza de cremação. Essa daqui são cinza de cremação humana, a propósito. Mas dá pra fazer pet, humano. Tem esses mini também, que é na moldura. Olha como é linda. Lindíssima, amo. Essa daqui é uma patinha feita com pelinho. Então, uma é com pelinho e a outra com cinza de cremação. Olha só que legal. Olha o brilho dela, a transparência, gente, dessas joias. Eu amo. Eu vou mostrar a joia mais cobiçada que tem aqui, a mais pedida no ateliê. Que são essas daqui. Ó, uma é do... Essa é do Joey. Essa é do Joey, com pelinho, foto, nome. E essa outra é do Yudi. Ó, pelinhos, foto e o nome. Gente, essas joias são as mais pedidas aqui no ateliê. Meus clientes, elas são apaixonadas por ela. Por esse modelo, mas a gente pode criar e personalizar do jeitinho que vocês quiserem, porque eu vou dar o meu melhor para fazer as joias para vocês, e vocês terem o seu pet eternizado com você, a história de vocês eternizados em uma joia afetiva que é eterna. Não é uma joia que você vai ter durante 5 anos e ela vai padecer, é uma joia para sempre. Então, até o último dia da sua vida, você vai estar com a sua joia, e também é uma forma de você ter essa joia na sua família. Então, para sempre, você vai ter sempre aquele pet que você amou a sua vida inteira ali junto com você, e por isso na sua família, e passar de herança se você quiser. Tudo pode, porque é uma joia eterna. E muita coisa que eu ouço de clientes eu não sabia que podia guardar pelo. Eu não sabia que, na verdade, eu não sabia que dava pra fazer joia afetiva com pelo. Eu não sabia que existia joia afetiva. Eu não sabia que dava pra guardar cinzas e fazer uma joia. Então, o que eu indico pra vocês é sempre comentem com os amigos de vocês, com as pessoas. Eu tenho um cachorrinho, eu tenho um gatinho, eu tenho um passarinho, eu eternizo penas também. Eu tenho todos esses pets comigo. E você tá numa conversa e fala, mesmo que seu pet tenha 2 anos, 3 anos, 10 anos, 12 anos, você fala, você já pensou em guardar os pelinhos pra fazer uma joia afetiva? Mesmo que seu pet esteja vivo. A propósito, eu faço muita joia em vida também. Da Camille vão ser joias em vida, dos coelhinhos dela, dos fofuchos dela. Mas eu eternizo também muito luto. Então, tem gente que não sabe que existe essa possibilidade de eternizar a história do seu pet, uma joia afetiva, com pelinho, com cinza de cremação. E às vezes a pessoa só tem a foto, que também dá pra eternizar. Mas eu acho que é um baita de um diferencial você ter a oportunidade de ver os pelinhos, a cor dos pelinhos do seu bebê. Então, a cor da Peach é essa aqui, amarela. Peach era amarela. Essa cor amarelinha dela aqui é a cor dela. A cor do Yudi são essas duas cores aqui, ó. Então você tem a oportunidade de... A gente estava falando de lembrança, de visual, de ver, de lembrar. E você consegue ver a cor do meu pelinho. A cor do pelinho do meu filho era esse. A cor da cinza de cremação dele era essa. Ai, gente, eu sou suspeita em falar que eu sou apaixonada por joia afetiva. No evento eu vou trazer um pouco mais da minha história, de como começou. Na verdade, eu vou contar um pouco mais da história da Peach do que a minha, a nossa história juntas, desde os 12 anos juntas. O evento vai acontecer no domingo agora, às 18 horas. Você precisa estar no grupo, porque eu vou mandar o link por lá. Não vou conseguir mandar em outros lugares, porque a gente vai estar no evento. Então, eu já vou mandar por lá, para vocês entrarem e assistirem as palestras. São totalmente gratuitas, online. Serão 4 palestras. Uma psicóloga de luto pet, uma psicóloga que é dona de um crematório, que vai participar amanhã de uma live com a gente às 7 horas. Vai ter uma live com uma médica veterinária e uma live comigo, dona tutora, enlutada.
que precisou optar pela eutanásia e faz joia afetiva. Olha que combo de palestrantes maravilhosas, vocês vão amar. É um lugar que eu quero trazer de acalento, não vai ter nenhum custo, porque não é que eu não preciso, é que eu não quero cobrar. Eu não quero cobrar nada. Eu literalmente quero trazer esse cuidado, esse acalento. É só isso que eu quero. Depois que a Pete partiu, eu falei, eu já tinha que fazer. Eu falei, pronto, irei fazer, vou fazer e decidi fazer. Vai acontecer no dia 30, gente. É um negócio muito... Ai, eu não consigo explicar. É um amor que eu tenho também por esse evento. Eu espero poder fazer todos os anos. Então, pra quem não se inscreveu, se inscreva. Tendo dúvidas, querendo fazer encomenda da sua joia, entre em contato comigo no meu Instagram ou no meu WhatsApp, principalmente, é mais fácil falar comigo, pra gente poder eternizar o amor da sua vida em uma joia perfeita, ou num quadro, ou alguma outra coisa, gente. Eu topo tudo com vocês. Muito obrigada pra vocês que assistiram a live até o final. Pra quem for assistir essa live depois também, pode deixar nos comentários as perguntas que a gente trouxe aqui. E se pra você faz sentido ter uma joia afetiva, um acalento pro seu coração, deixa também nos comentários. Eu espero vocês no evento e também na live de amanhã. A gente vai ter live a semana inteira, tá? Mas amanhã tem outra live. E eu estarei lá com a Natália, que é a dona de um crematório. Então vai ser uma live, assim, muito, muito legal, tá? Então, 1000 beijos pra vocês. Muitíssimo obrigada pra vocês que comentaram aqui. Vocês são ótimos, meninas. Amo vocês de verdade. Beijo e até logo.